Oi, pessoal. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o advérbio, certo? Então vamos dar uma revisadinha no que é advérbio, vamos falar sobre a única flexão que o advérbio tem, que é grau. Então, como vocês podem ver aqui, né? O advérbio é uma classe invariável. O que é isso, minha gente? É que não tem como substantivo, adjetivo, pronome feminino, masculino, né? Não vai para o plural, certo? Então, é invariável. Os advérbios são invariáveis. Qual a função do advérbio? Ele vai acompanhar um verbo, um advérbio, ou um adjetivo ou outro advérbio, acrescentando uma circunstância, que pode ser de tempo, de modo, de lugar, afirmação, negação, dúvida, intensidade. Então, ele vai acompanhar esses termos, né? Agiu muito bem. Olha só, intensificando bem, que é um advérbio de modo. Então, eu tenho um advérbio de intensidade, intensificando o advérbio de modo aqui. Ontem, um advérbio de tempo, né? Ontem, ela não agiu muito bem. Então, ontem, advérbio de tempo. Quando ela não agiu, né? Não, um advérbio de negação. Muito, que está ligado aqui ao verbo, né? Ontem está ligado ao verbo, não está ligado ao verbo, muito está ligado a bem, que é outro advérbio. Então, os advérbios vão acrescentar circunstâncias a adjetivos, verbos ou outros advérbios. Morfologicamente. Na oração, como ali, né? Na oração, nós temos adjuntos adverbiais. Certo? Então, aqui, ó, ele, às vezes, age às escondidas. Então, quando que ele age às escondidas? Quando? Às vezes. Como ele age? Então, quando é tempo. Às vezes, é um adjunto adverbial de tempo ou um advérbio de tempo. E às escondidas é advérbio de modo, que indica como ele age, certo? Então, os advérbios são essas palavras que vão acrescentar uma circunstância, né, a adjetivos, advérbios, advérbios ou verbos, tá? A única flexão, que é o tema da nossa aula de hoje, né, mais especificamente, a única flexão que nós vamos ter aqui dos advérbios é a flexão de grau, certo? Então, os advérbios vão ter a mesma flexão de grau que os adjetivos têm. Então, eu vou ter grau, grau comparativo, certo? E grau superlativo. Né? As mesmas flexões que nós vimos dos adjetivos lá na frente.
né? Lá nas nossas aulas ainda, né? Grau. Comparativo. O advérbio tem grau comparativo. De quê? De superioridade. Né? Que aí, igual ao adjetivo, eu vou ter mais o advérbio no meio e que ou do que no final, né? Então, ele chegou mais cedo que você. Então, olha só, mais advérbio de tempo que ele chegou mais cedo que você, comparativo de superioridade. Comparativo de inferioridade. Aí nós vamos ter menos que, né? Ou menos do que. Ele chegou menos cedo do que você. Ele agiu menos generosamente que você. Aqui o exemplo, tá vendo? Menos que generosamente, advérbio de modo. Cedo, advérbio de tempo, né? E igualdade, comparativo de igualdade, tão quanto. Ele chegou tão cedo quanto você. Tão quanto. Olha o cedo aqui, advérbio de tempo. Certo? Então, temos aqui, ó, comparativo. Comparativo de superioridade, mais do que. Comparativo de igualdade, tão como ou tão quanto. Comparativo de superioridade, menos que, de inferioridade, menos que ou menos do que. Certo? E o grau superlativo. Certo, gente? Vamos apagar esse pedaço aqui para a gente falar do grau superlativo. O grau superlativo é o grau máximo. Então, eu tenho o superlativo absoluto sintético e tenho o superlativo absoluto analítico, certo? Então, vejamos aqui. Quando é que é sintético? Quando eu vou
ter, né, o advérbio mais íssima ou íssimo, né? Esse sufixo que indica o superlativo, íssima, íssimo, né? Então, olha aqui, o advérbio flexiona o grau superlativo absoluto sintético por meio dos sufixos issimamente, íssimo ou inho. Olha, posso colocar, por exemplo, acordou cedinho. Acordou cedinho. Acordou cedíssimo. Nos dois casos, né? Ele é muitíssimo educado, né? Muito em demasia, certo? Ela agiu educadissimamente, olha ali, educadissimamente. Esse é o superlativo absoluto sintético. Ele acordou cedinho, ele acordou muito cedo. Ele acordou cedo demais. Está bastante tarde. Está bastante tarde. Está cedo demais. Ele acordou muito cedo. São superlativo absoluto analítico, porque eu vou ter um outro advérbio intensificando esse advérbio. É igual no adjetivo, né? O adjetivo a gente viu isso também. Ela é muito inteligente. Ela é inteligentíssima. Inteligentíssimo. Né? Então, muito inteligente, superlativo absoluto analítico, inteligentíssimo, superlativo absoluto sintético, certo? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje sobre os advérbios e a única flexão que temos dos advérbios, que é a flexão de grau, que é igual ao grau do adjetivo. Né? Nós vimos de substantivo. De substantivo, o grau é diminutivo e aumentativo, né? Dos adjetivos, o grau é comparativo e superlativo, assim como dos advérbios, certo? Então, nossa aula de hoje foi isso, espero ter ajudado. Qualquer dúvida,